Não seria necessário esforço demasiado para se notar que haveria uma incompatibilidade entre a afirmação de que o espaço-tempo estaria inflando continuamente, a exemplo de quando se sopra um balão de aniversário, e a tese de que essa expansão estaria cursando na presença de aceleração constante. É como se você afirmasse que o esticamento de um elástico, imagem aplicada pelos astrônomos ao espaço, fosse acompanhado de aceleração. Esse modelo de um espaço elástico é previsto pela física no conjunto massa-mola, e descreve o movimento harmônico simples, executado pela luz, mas que costumamos estender para o comportamento do espaço. No nosso universo visível, a luz atuaria como mensageira do espaço, o qual seria excluído no processo de entrega da mensagem. No modelo de um elástico esticado, a força pode ter orientação negativa ou positiva, por tratar-se de um sistema de forças conservativas. Isto é, seja na fase expansionária do elástico, ou na da sua contração, a força apontaria sempre para a posição de repouso. Digamos que você tem um bloco, ligado por uma mola a uma extremidade fixa. A mola desse conjunto exerceria a influência da sua força sempre no sentido contrário ao do seu esticamento ou da sua contração. Assim, quando o espaço fosse descrito pela luz, a sua inflação seria compatível com a fase de esticamento da mola do conjunto, a primeira. Nessa fase, o trabalho exercido pela mola seria negativo e retrógrado, sendo acompanhado de desaceleração do movimento do bloco. No caso do espaço, e segundo a teoria da relatividade, a sua expansão deveria contrair o tempo, de forma complementar. A aceleração iria surgir somente quando o espaço já estivesse se contraindo secundariamente. Isso aconteceria já na fase em que o trabalho da mola fosse positivo e de restauração. Quem nos diz que o universo está em expansão contínua é a radiação de fundo de micro-ondas, que chegaria até nós com imenso atraso, e que revelaria um predomínio das faixas do espectro que tendem para o vermelho. A luz, assim como todas as outras formas de radiação, é a única fonte de informação supostamente confiável. Ela nos permite tecer considerações sobre o que está totalmente fora do nosso alcance direto no espaço. Esse é o caso da luz das estrelas e das galáxias que elas compõem. As ondas de luz que emitem precisam, num primeiro momento, acomodar-se à curvatura do espaço para, somente então, disponibilizar secundariamente o acesso às informações que transportam. Supõe-se que este movimento de acomodação demandaria tempo no nosso futuro, e devido à demora na comunicação do evento através da luz, romperia, forçosamente, a ligação direta entre a alteração da geometria do espaço e aquilo que a luz nos comunicaria no presente. Isto é, essa alteração geométrica teria ficado no nosso passado. Se o espaço se esticasse ou se expandisse no futuro, poderia estar gerando inércia de forma velada, pois o futuro ainda não aconteceu. A inércia se antepõe à gravidade, ao mesmo tempo em que predisporia à acomodação secundária das ondas eletromagnéticas, à curvatura do espaço. Essa ação velada do espaço não dependeria da influência direta das massas dos corpos celestes. No caso das galáxias distantes, a única interação que realmente faz sentido é a que se estabelece na posição do observador, quando os informes transportados pela luz são disponibilizados com um atraso inevitável. Neste momento, o marco zero do tempo já surge na posição do observador, que não teria conhecimento da existência de qualquer módulo de tempo que tivesse, porventura, cursado anteriormente ou no seu futuro. O tempo que computamos desde o Big Bang até os nossos dias somente ganha sentido por um processo de extrapolação de conceitos que elaboramos a partir do presente.
Os 13,7 bilhões de anos são medidos sempre indiretamente, pela utilização de uma gama enorme de equipamentos altamente sensíveis, baseados no rastreamento remoto das informações contidas na luz. Não temos equipamentos que nos permitam rastrear o próprio espaço. Percorre-se, através da luz capturada pelas nossas antenas, um caminho fictício, que apontaria na direção do passado, um lugar que não faz parte da realidade física do universo. Quando a luz se manifesta na nossa posição, a alteração real da geometria do espaço provavelmente não estará mais lá, pelo menos da forma como pode ser descrita pelas ondas eletromagnéticas. Como o referencial zero do tempo está sempre na posição de quem observa, não há, também, como se caracterizar diretamente o esperado movimento da luz no nosso futuro. Sem tempo mensurável diretamente no futuro, não há também movimento mensurável, nem aceleração. O universo se tornaria estacionário naquele sentido da seta do tempo. Um movimento expansionário, que teria se estabelecido a partir do Big Bang, e que nos seria comunicado pela radiação cósmica de fundo com atraso, caso existisse teria que ser retrógrado, havendo um predomínio da energia potencial elástica sobre a energia cinética. Isso, porque quando o espaço se esticasse, o seu mensageiro, a luz, a única forma de comunicação disponível, teria que estar na primeira fase do seu movimento harmônico simples. Todo o tempo necessário para o esticamento da mola do espaço, e que estaria nos separando do Big Bang, teria deixado virtualmente de existir, quando o marco zero do tempo apareceu subitamente na nossa posição no presente. Seria como se a expansão do espaço tivesse implodido o tempo, até o momento em que a luz, emitida na singularidade, se manifestasse junto a nós. Disse que o esticamento do espaço contrairia o tempo, até o mesmo atingir níveis em que não mais o pudéssemos medir. Como a contração do tempo não poderia ser total, sem ferir o princípio da incerteza, esse tempo alcançaria apenas níveis subliminares, ou cujos módulos não poderiam ser medidos diretamente. O tempo, que porventura pudesse existir no nosso futuro, teria passado a compor o acervo da nossa memória. Seria graças à retenção do tempo no nosso futuro, que poderíamos olhar instantaneamente para todo o passado do universo, podendo rastrear as informações de até bem próximo do Big Bang. Conclui-se que a incerteza da posição ou da velocidade das fontes de luz estaria dando sustentação ao funcionamento da nossa memória. A inversão no sentido da seta do tempo, no nosso presente, que teria passado a apontar na direção do passado, seria aparente. Ela resultaria da virtual inexistência de tempo no futuro. As ondas de luz nos informam que a expansão e o esticamento da mola do espaço estariam em curso no presente, mas a comunicação é feita indubitavelmente com atraso. Não poderia haver ondas em movimento no futuro, ou num lugar do universo em que o tempo não pudesse ser medido diretamente. Para comunicar inflação, a luz precisaria acomodar-se secundariamente às alterações da geometria do espaço. O relaxamento centrípeto corresponderia à segunda fase do conjunto massa-mola, a de contração. Seria a restauração positiva da força, que em última análise, permitiria a disponibilização dos informes transportados pela radiação cósmica, agora chamada de fundo. No momento em que isso acontecesse, a inflação, vigente na primeira fase, manifestar-se-ia na presença da gravidade e da aceleração. Essas seriam características da segunda fase do movimento harmônico. Mesmo assim, as duas fases aparentemente se justapõem, por conta da disponibilização defasada dos informes. Os efeitos das fases independentes de expansão e de contração se misturam no espaço-tempo, e ele se torna homogêneo e isotrópico. Isto é, a luz não depende mais do sentido da sua propagação.
Assim, o rastreamento remoto não nos permite afirmar, com certeza, se a seta do tempo aponta para o futuro ou para o passado. O Big Bang é normalmente definido como sendo o resultado final de uma singularidade. Alguns físicos defendem a tese de que ele teria resultado do colapso gravitacional de um corpo de massa muito elevada, formando um buraco negro. Segundo Stephen Hawking, se você tentasse se aproximar de um buraco negro, o seu tempo se esgotaria. Assim, podemos perguntar se o Big Bang não deveria estar se colocando relativamente no nosso futuro, quando se tratasse do aporte dos informes que dele conseguissem escapar. Este jogo de palavras ressalta a importância do achado de que o tempo estaria virtualmente contido no próprio observador. Neste caso, a singularidade do Big Bang teria que estar acontecendo aqui e agora, desenvolvendo-se, quem sabe, apenas no campo das informações disponibilizadas pela radiação cósmica. Se o observador somente pudesse olhar para o presente universo com atraso, a ideia de que existiria um tempo cursando no futuro poderia resultar apenas de uma retenção transitória dos informes. Além disso, a decorrente retenção do tempo no futuro poderia estar acontecendo intrinsecamente, junto ao próprio observador e não fora dele, como normalmente se supõe. Neste caso, o tempo não faria parte da realidade física, sendo uma espécie de ilusão, que estaria colocando o observador numa forma de exílio temporal, dentro do próprio universo. Fora do tempo que ele pode medir, o universo seria estacionário.